Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos começar já direto lendo um texto bíblico, um texto que certamente você já conhece, João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8. Esse é um texto muito bacana, um episódio interessante de Jesus no tanque de Betesda. Marcelo, quando você esteve lá em Jerusalém, você conheceu o tanque de Betesda? Existe ainda? Olha só que bacana. Oi? Tem ruínas? Isso, legal, olha aí. Uma história bacana que acontece nesse lugar, diz assim, ó. Então, João, o capítulo 5, versículo 1 e os seguintes, eu vou até o 8. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia quanto tempo? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, fala comigo, imediatamente. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Uau! Glória a Deus! Fascinante, não é não? Fascinante, eu fico fascinado, né, com essas passagens de Jesus, né? Jesus até faz uma piadinha, né? E o cara não entendeu a piadinha. Jesus pergunta assim, viu? Você quer ser curado, né? E o cara estava tão desatualizado, o cara estava tão desligado, que sequer sabia que ele estava falando com Jesus, aquele que era capaz, o único capaz, né, de curá-lo ali, num estalar de dedos. Né? Então, queridos, esse texto é um texto bacana, quando a gente olha na ótica do milagre, mas é legal que a gente também possa fazer um exercício da nossa imaginação. Vamos fazer um exercício da nossa imaginação e imagine esse lugar. Parece uma cena de guerra, né? Um lugar deprimente. As pessoas ali, os doentes, os inválidos, os cegos, os mancos, os desenganados dos médicos, gente sem esperança, se aglomeravam ali. Então não era um lugar muito agradável de estar. Um lugar de gemido, um lugar triste, um lugar deprimente. E, e esse lugar, de repente, ele era agitado. De repente, esse lugar fúnebre, essa paralisia era interrompida por um grande agito. Eu fico imaginando o agito, a correria, a gritaria que era ao momento em que alguém percebia que o anjo movia as águas e de repente muita gente entrava na água, mas o anjo sabia quem que era o primeiro, devia ter um tirateima lá, um VAR, não é? E esse é o abençoado. E esse cara então, não sei, imagine você aí, a cura que ele recebia, mas certamente ele saía numa festa irradiante, gritando de alegria, e uma multidão, por outro lado, voltava decepcionada, frustrada. Não foi dessa vez. Vamos esperar uma nova oportunidade. Então, queridos, é um misto de uma alegria individual e de uma frustração de muitos.
No entanto, era a esperança era a única esperança daquele povo. Então eu não vejo um lugar melhor para Jesus se manifestar do que esse lugar. Um lugar excelente para a manifestação de Jesus. Então, imaginando esse cenário, Jesus agora entra em cena e se depara com uma pessoa que estava há 38 anos, esperando por um milagre, deitado numa maca, né, esperando por um milagre extraordinário na vida dele. Ignorante, desplugado da vida, desconectado dos fatos, desconectado das notícias, fala com Jesus e não percebe que o Senhor Jesus está ofertando a ele a oportunidade de ser curado, né? O Senhor Jesus faz uma piada e o cara não entendeu a piada, né? Jesus falou para ele: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu fico imaginando esse cara tentando, mas outro já chegou primeiro. Então, tendo um olhar para o texto, queridos, na perspectiva do milagre, do poder do Senhor Jesus, é fascinante, é muito bacana, mas nas entrelinhas desse texto tem alguma coisa sombria. Na entrelinha desse texto tem algo que nos chama a atenção, e Jesus entra em cena para corrigir algo de errado. Jesus entra em cena para corrigir uma situação muito desagradável e inclusive muito comum nos nossos dias. Então acompanha comigo. Se esse cidadão era um paralítico que vivia deitado, que não conseguia entrar no tanque por si só, vivia deitado, condenado a uma maca, a pergunta é: como é que ele foi parar ali? Amém? Como é que ele foi parar ali? Certamente ele foi levado por alguém. E por uma pessoa. Alguém já carregou maca aqui? Viu? Já carregou? No mínimo, né? Hoje tem umas macas mole, né? Que tem uma rodinha lá embaixo, né? Hoje tem umas maquinhas beleza. Mas vai pegar uma maca com um rapaz um pouco mais encorpadinho, né? Precisa de no mínimo 4 negros fortes. Então, queridos, no mínimo 4 pessoas contagiaram esse paralítico com fé, com esperança. Alguém chegou para ele e fala: cara, a sua vida pode ser diferente. Você pode voltar a andar. Eu conheço um lugar onde as pessoas são curadas. Certamente alguém o contagiou com fé e com muita fé, porque ele: não, me deixa, não brinca comigo. A minha vida é essa, isso sou eu. Não, é possível viver diferente. Você lembra do fulano, o leproso? Não, não é mais leproso, porque lá nesse lugar ele entrou nas águas e ele foi curado. Alguém contagiou esse rapaz com fé. Alguém fez uma propaganda danada, e digo isso não fez uma propaganda de má fé. Na verdade, alguém que sonhou junto com o paralítico, alguém que se lançou a um projeto juntamente com esse paralítico. Não é alguém que, né? É alguém que sonhou junto, alguém que estava participando desse sonho. Então, queridos, levaram o paralítico para a beira do tanque de Betesda. E certamente ao chegar lá, vamos imaginando, né? Ao chegar lá, estão posicionando. Eu fico me imaginando nessa situação, se posicionando ali, o paralítico diante daquela multidão. Devia ter uma aglomeração, difícil arrumar um espaço, e de repente um é curado. É curado! Alguém olha, as pessoas olham para o paralítico e falam: cara, a próxima é a sua. O próximo é você, cara. O próximo é você. Imagine, as pessoas cheias de fé, cheias de esperança, cheias de vigor, né? O próximo é você, cara. Eu estou pronto, você está pronto? Então, sabe, queridos, a euforia, ela gera em nós um alto astral, ela gera em nós uma sinergia muito bacana, e isso é legal. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que o anjo voltou a mover as águas, e não foi daquela vez. Tentaram colocar o cara lá, mas o cara era pesado. Não deu tempo, alguém entrou antes. E tentaram pela segunda vez e não deu certo. E na terceira vez eles começaram a descobrir que
As coisas não eram bem do jeito que eles estavam imaginando. E já se passaram 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, uma semana. E então começou a vir a frustração, o desânimo e a triste conclusão de que era bem mais difícil do que parecia. Era bem mais difícil do que pensava. E sabe o que aconteceu? Abandonaram o paralítico à beira do tanque de Betesda. E aí cai entre nós, condenado a uma vida triste, pior do que estava em casa. Condenado a assistir o sucesso dos outros, sem ter a mínima chance de desfrutar da cura. Afinal, eu não tenho quem me coloque, eu não tenho quem me conduza, eu não tenho quem me dê a vez. Entende? Então, queridos, cadê os caras que o levaram? Cadê os caras que conduziram ele, contagiaram com fé, pegaram a maca, botaram nas costas e levaram? Cadê? Abandonaram o serviço pela metade. Abandonaram o serviço pela metade. Então, Jesus entra em cena para dar um final feliz numa história que estava bem triste. O Senhor Jesus entra em cena para trazer cura a um homem há 30 anos, há 38 anos, que padecia desse problema. Então, irmãos, a mensagem de hoje é essa: serviço pela metade. Serviço pela metade é uma realidade nos O serviço pela metade é uma realidade nos nossos dias, assim como aconteceu nesse caso. O serviço pela metade é uma realidade na vida de muitas pessoas, mas de muitas mesmo. Quanto mais você se relaciona com pessoas, mais a gente percebe que tem gente que começa num emprego e desiste. Ah, não era bem o que eu queria. Começa um projeto, agora em janeiro, começa um projeto e antes de fevereiro ele já abandonou. E em março ele começa outro, em abril ele começa outro. E assim vai. Começa um curso e não termina. Começa um ministério e não termina. E isso ele se decepciona e muitas vezes frustra outras pessoas. Se decepciona, se chateia e machuca outros. Abandona outros no meio do caminho, abandona outros à beira do tanque de Betesda, abandona outros sem rumo, sem propósito, sem perspectiva. Às vezes, queridos, parece existir uma maldição na vida de alguns. E é fato que existe amarras malignas que levam as pessoas a ter vários projetos interrompidos. É fato. Mas antes de espiritualizar, nós precisamos analisar algumas coisas mais simples. Existem coisas mais simples. Abandonar o trabalho pela metade por quê? E a primeira resposta, queridos, é porque se movem por empolgação. Fala para o teu irmão, se movem por empolgação. Se move por empolgação. Não faz uma análise realística da situação. Vai no embalo, vai na euforia. Muita gente, queridos, sequer imagina o projeto terminado. Não, sequer sabe se vai terminar. Não, vamos começar, depois a gente vê. A gente vai levando, a gente vai tocando. Se der certo, deu. Falta firmeza, falta uma firmeza interior de falar assim, aquilo que a gente começa, a gente termina. Isso é uma lição na minha vida, isso eu cobro dos meus filhos. Vai começar? Que bom, saiba que nessa casa, nós temos por princípio, trabalho terminado, nós não abandonamos pela metade. Analisa bem, mede bem, porque
Porque se começamos, precisamos terminar. O próprio Jesus, no texto de Lucas 14, de 28 a 30, aqui ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Parece que era um costume. Antes de se lançar eufórico, o cara parava, fazia as contas. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então parece que no tempo de Jesus, as pessoas tinham um brio, né? Então eles faziam conta e falavam: não é hora, porque a gente não tem grana para terminar, e a gente não vai ser alvo de chacota. Não é? É isso que Jesus está falando. Se começa, tem que começar com o propósito de terminar. Mas hoje, queridos, as pessoas não manifestam o mínimo incômodo. Elas simplesmente viram as costas para aquilo que sonharam, para aquilo que começaram. E se lançam a algo novo, se lançam a novo projeto, igualmente empolgadas. Viu? Parecem viciadas na adrenalina do novo. Parecem viciadas na adrenalina de começar algo novo, de começar um ano novo, de começar um projeto novo, de começar um emprego novo. E depois, quando abaixa essa euforia, elas se sentem na necessidade de buscar algo novo, de novo. Nunca completam. Por que fazem o trabalho pela metade? Porque se envolvem por empolgação, se movem por empolgação, viciadas na adrenalina do novo. O segundo motivo, por que não concluem o que começam? Se movem por embalo dos outros. Fala assim: embalo dos outros. Não discernem, não têm discernimento, não analisam, não discernem o que Deus tem para a vida dela. Não conversa com Deus, não analisa em Deus o que Deus tem para a vida dela. Vai no embalo do outro. Ele vê o outro tendo sucesso, então ele encantado com o sucesso do outro, ele se joga no projeto, vai no embalo. É o famoso piolhão. Conhece? O piolho vai pela cabeça dos outros. Não discerne em Deus se Deus tem aquilo para ele, se é daquele jeito, se é aquele momento, se é aquilo, se o Senhor tem aquele chamado para a vida dele. Não analisa as demandas, não analisa o momento de vida, simplesmente se joga, vai pela cabeça dos outros. E aí depois dessa caminhada, vem as dúvidas. Nessa caminhada vem as dúvidas, e aí ele começa: não sei se é isso mesmo, não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Bom, mas já se passaram 10 anos, já se passaram 5 anos, e assim vai se desperdiçando a vida. Porque se move, empolgado, vai pela cabeça dos outros. Outros, queridos, não terminam o projeto, não terminam o trabalho, porque não aceitam cumprir o projeto com métodos diferentes. Fala assim, obstinado. Ele não tem flexibilidade. Se não for desse jeito, não vai ser. Se Deus quer me usar, que seja desse jeito. Se não for desse jeito, também não vou. É assim. Não, o Senhor vai me usar no ministério tal, porque esse é o meu chamado. Se não for nesse ministério, eu não quero. Não, se eu for trabalhar, eu vou trabalhar nessa função. Se não for nessa função, eu não quero. E assim vai, obstinados. Então, não terminam o trabalho. Não, sabe que se não dá certo de um jeito, ele não tenta de outro jeito. Se não dá certo de um jeito, ele tenta do mesmo jeito, sucessivas vezes, e sempre fracasso. Não tem uma flexibilidade, não inova, não busca nova direção,
não aceita fazer diferente. Então, é terrível. Por quê? Porque não consegue concluir. Deus tem estações. E o que deu certo, o que germina no verão, não germina no inverno. Deus tem os seus moveres, as suas estações, e a gente tem que perceber isso. E o apóstolo Paulo, queridos, que texto lindo, 1 Coríntios, o capítulo 9, do 19 a 22, olha isso aqui, olha que lição de flexibilidade. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Viu? No meio dos judeus eu me comportei como judeu, no meio dos fracos eu me fiz fraco, no meio dos fortes eu me fiz forte. Eu lancei mão de vários métodos para, de alguma forma, cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito. Então, Paulo, nesse texto, queridos, ele dá uma aula de flexibilidade. Precisamos estar dispostos a adaptar o projeto, seja um projeto profissional, seja um projeto ministerial. Nós temos que ter essa sensibilidade de adaptar e entender que às vezes as coisas não vão dar o resultado como a gente espera. Viu? Imagina que Paulo resolvesse ser um turrão, ele não ia colher o resultado que colheu. No meio dos fracos ele resolvesse ser o sabiducho, o fortão, não ia alcançar os fracos. Se no meio dos judeus ele, enfim, nós precisamos ter essa flexibilidade, senão o trabalho fica pela metade. Então, queridos, três motivos que fazem com que as pessoas não terminem os seus propósitos. Se envolve por empolgação, não medem o esforço, não medem o trabalho, se envolvem encantados pelo sucesso do outro, vai pela cabeça do outro. E outra, não tem flexibilidade, é turrão, obstinado. Então, por exemplo, a nossa vida ministerial, a minha vida ministerial, se eu fosse obstinado, eu estava tentando trabalhar com jovens até hoje, porque esse era o nosso chamado, era assim que Deus estava nos usando e a gente estava tendo resultado. Mas viu, Deus muda as estações, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, o apóstolo Paulo é símbolo para nós, e ele aborda, queridos, a importância do trabalho terminado, do trabalho concluído na vida cristã. Eu fico desapontado com alguns crentes que são dedicados na vida profissional, não chegam atrasados, são pontuais, são firmes, mas na vida com Cristo são fracos, são negligentes, não termina um projeto. Então, no 2 Timóteo, o capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 8, põe para nós lá, Bia, 2 Timóteo. Paulo, um homem experimentado, está preparando um jovem pastor que é Timóteo. Já Paulo está no fim da sua vida e ele escreve esse texto aqui. Você, porém, está se referindo a Timóteo, vou colocar aqui, você, porém, Timóteo, seja sombrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, estou próximo
Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, queridos, Paulo está dizendo nesse texto que está chegando o fim da sua vida, que está chegando o fim do seu ministério, e que ele está aguardando a coroação dos que foram fiéis, mas dos que foram fiéis até o fim. Então ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira. Sabe o que é? Aquilo que comecei, terminei. Aquilo que comecei, me apliquei com disciplina, lutei com dedicação, trabalhei com todas as forças, me fiz de tudo um pouco, no texto anterior, né? Trabalhei para concluir, e concluir com excelência. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que o trabalho que há de ser coroado, que o trabalho que há de ser recompensado, é o trabalho concluído, o trabalho terminado. O trabalho terminado. E eu não quero, é assim, você também pensa assim, nós também pensamos assim. Então vou dar um exemplo aqui. Eu sempre, é um exemplo antigo já, o Marcelo, o João aqui já ouviu outras vezes. Vou conversar com o Carlos lá no fundo. Acompanha comigo, Carlos. Você está com o seu carro, você foi no sítio, voltou com o teu carro sujo de barro, e você leva num lava rápido, e o lava rápido é do irmão João, e aí você fala: ô João, tudo bem? Quanto custa para lavar o carro? O João fala assim: tá sujo, hein? Vou cobrar R$50. Ele disse: não, tudo bem, pode lavar o carro. E depois você volta, 2 horas depois, e você volta, e o João já começa com uma conversa mole. Sabe, Carlos, nós estamos num período assim de estiagem, tem faltado água, a água está muito caro, e uma conversa que você começa a estranhar, eu lavei o teu carro, mas não foi bem como você queria. A verdade é que a Sanasa fechou a água, não me avisou, e eu fui surpreendido com a ausência de água, mas pode ficar tranquilo que eu lavei a metade do teu carro, toda a metade aqui do lado do motorista está lavado, então você vai poder entrar aqui, não vai sujar a tua roupa, você vai olhar e você vai ver lavado, né? Mas eu quero ser verdadeiro com você, o lado de lá eu não lavei, porque eu não tinha água. Eu fico imaginando a tua cara de decepção. E aí o João, ousado, fala assim: então eu ia te cobrar 50, eu vou te dar um desconto, como eu fiz o trabalho pela metade, eu vou cobrar de você apenas 25. Você paga, Carlos? Ele falou que não. Alguém paga? Alguém paga? Paga, Fabão, paga. Por que não paga? Porque o trabalho não foi feito. Não é isso? O trabalho não foi feito. Queridos, com Cristo é a mesma coisa, na vida ministerial é a mesma coisa. O Senhor há de coroar o trabalho terminado. O Senhor não pode premiar a indisciplina. Ele vai premiar o trabalho terminado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, né? E aí lá no começo ele fala assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra como? Plenamente, não é pela metade. Cumpra plenamente o seu ministério. Então, queridos, aqui tem um ensino muito interessante. Seja moderado em tudo, sabe o que é? Seja equilibrado, não se mova por empolgação, pelo contrário, se mova pelo que o Senhor te revela. Não vai no embalo de outros, caminhe na tua unção, caminhe na sua velocidade, caminhe naquilo que Deus te deu. Seja moderado, seja equilibrado. O outro item que está lá é: suporte os sofrimentos. Fala comigo: sofrimentos. Sofrimentos.
Sabe, queridos, às vezes existe um engano, existe um discipulado errado, que a gente acha que por estar fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer, por estarmos exercendo o nosso chamado e o nosso ministério, a gente acha que não vai ter dificuldade, a gente acha que não vai ter oposição, que não vai ter sofrimento, e isso é um discipulado errado. Porque veja a história de Paulo, e Paulo já está falando para Timóteo, cara, suporte os sofrimentos. Meu irmão, preciso te dizer, mesmo no centro da vontade de Deus, nós vamos ter sofrimentos, e esses sofrimentos não é para ficar lamuriando, ai meu Deus pastor, eu estou num sofrimento, não, é para suportar. A gente pode orar uns pelos outros, a gente pode ajudar a carregar as cargas uns dos outros, mas não é para ficar murmurando, choramingando, resmungando. Não, é para suportar, suporte. A obra de Deus, queridos, no exercício do nosso ministério, às vezes a gente vai passar por isso. E aí Paulo fala para ele, cumpra plenamente, cumpra totalmente o seu ministério. O que Paulo está falando é isso, o trabalho que há de ser recompensado, é o trabalho concluído com excelência, é um trabalho terminado. Então, a Bíblia também tem um episódio, e Jesus também participa dele, de pessoas que não desistem por nada. Então, existem pessoas que abandonam, que viram as costas sem dar satisfação. No mínimo, na primeira dificuldade, às vezes nem é lá tanta dificuldade assim, já desistem. Mas tem pessoas que não desistem por nada. Tem pessoas, queridos, que quando as dificuldades aparecem, mais que elas se fortalecem, mais que elas crescem. Existem pessoas que a palavra assim, é difícil. Olha, isso aí é difícil. Olha, isso aí não tem jeito. Olha, eu fiz o possível, viu? Tem pessoas que essas palavras não existem no vocabulário dela. Ela só se contenta, ela só se dá o direito de descansar quando o trabalho for concluído e concluído com excelência, com sucesso, né? Você conhece essa passagem, Lucas 5, eu vou ler o versículo 17 até o versículo 20, eu vou pular alguns. Vou ler o 25, do 25 até o 26. Olha que texto bacana. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Viu? Acompanha comigo aqui. É difícil carregar uma maca, não é? Agora imagine você carregar uma maca tentando driblar uma multidão. Com licença, eu, Tiago, o Marcelo e o Carlos. Com licença, vamos pôr o Tiago na frente, para o Tiago já. Com licença, irmãos, com licença, né? E chega uma hora que não evolui mais. Chega uma hora que para. Viu? Esses caras aqui poderiam tranquilamente falar assim: olha, a gente fez o que deu. A gente fez o que foi possível. Hoje não é um dia bom. Hoje não é um dia bom, uma multidão aglomerada em volta de Jesus. Vamos esperar um outro dia. Quem sabe um outro dia aí a gente pode pegar Jesus mais livre.
Quem sabe a gente tem uma sorte de pegar Jesus dando sopa por aí, viu? Não é, essas pessoas não pensam assim. Esse é o tipo de gente que eles só se sossegam quando eles colocam o aleijado de frente com Jesus Cristo. Esse é o tipo de gente que só se dá o direito de descansar quando o trabalho está terminado, quando o trabalho está concluído. Esse é o tipo de gente que busca por alternativas. Vamos, não, se não dá desse jeito, vai de outro jeito. E o que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado. Olha a ousadia dos caras. Abriram um buraco no telhado. Se não dava para vir por aqui, abriram um buraco. Viu? Gente que não tem tempo ruim. Gente que não mede esforços. Gente que se é para limpar o chão, limpa. Se é para pregar, prega. Gente que está disposto a qualquer coisa. Abriram um buraco no telhado e desceram o aleijado na frente de Jesus. Olha isso, olha isso. O versículo 20 é aqui, ó. Vendo a fé que eles tinham, viu? A fé que vai ser honrada é a dos caras. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados foram perdoados, o homem foi curado. Esse cara foi abençoado pela fé dos seus amigos. A fé, a determinação de quem não se abate com as dificuldades. Esse é o trabalho, viu? Essa dedicação foi premiada. O trabalho terminado foi premiado. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mais um aleijado voltou para casa com a maca nas costas. Glória a Deus. Então, queridos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu olho para vocês, e essa sempre foi a minha oração, que o Senhor nos desse um povo que primasse, que tivesse como propósito o trabalho terminado. Mesmo que isso lhe custe, lhe imponha esforço, mesmo que isso lhe demande algumas horas, o Senhor tem nos abençoado. Eu olho para vocês e eu louvo a Deus, porque eu estou diante de pessoas que visam o trabalho terminado. Eu olho para vocês e vejo gente que se empenha dia após dia, mês após mês, ano após ano, e nós precisamos envelhecer, focado em cumprir o nosso propósito, tal como Paulo. Um dia desses eu viro para alguém e falo: meu irmão, combati o bom combate, encerrei a carreira, agora é com você. A fé eu guardo, aguardo a coroação daqueles que foram fiéis até o fim. É assim que funciona, é assim que funciona. Empenhados sempre em cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão, para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória, para a glória do Senhor. Qual que é o segredo dessas pessoas que não aceitam 50%, dessas pessoas que não aceitam 70%? Qual é o segredo dessas pessoas? São pessoas que não se cansam, não se abatem, não assustam com a dificuldade. Então, uma vez, vou contar uma história para você. Uma missão foi até a nossa cidade e eles tinham lá um grupo de dentistas. Eu era dentista e eles falaram para a secretária da cidade, falaram assim: olha, a gente quer fazer um trabalho com dentistas no bairro mais difícil que vocês têm, o bairro em que o poder público não chega por dificuldades. A gente quer fazer um trabalho com 5 dentistas lá. Se vocês montarem a infraestrutura, nós vamos levar material, nós vamos levar pessoas para prestar esse serviço à comunidade. E a secretária sabia que eu era pastor, sabia que eu era dentista, e ela falou: Gil, você poderia liderar esses caras? Eu falei: sim, posso, sem problema. E um bairro era longe para burro, 45 quilômetros de terra. O pior bairro, o bairro mais difícil. E ela falou assim para mim: que tipo de gente
são essas pessoas. E eu falei para elas: aquilo que você não faz, nem recebendo dinheiro dobrado, eles fazem com alegria, eles fazem com prazer, incansáveis, não se abatem, não retrocedem. Ela falou assim: uau, quero conhecê-los. É isso, queridos, é isso. Qual que é o segredo dessas pessoas? O texto de Isaías 40 começa a revelar o segredo. Não tem Isaías 40? Vamos abrir lá então. Isaías 40. Isaías 40, o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em quem? No Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê, queridos? Que essas pessoas terminam o trabalho, não se cansam, não se abatem com a dificuldade, não se abatem com as lutas, porque elas esperam no Senhor, elas esperam do Senhor, e por isso são renovados. Elas não esperam do pastor, no pastor, da sociedade, do cidadão, do presidente, não. Elas esperam do Senhor, elas esperam no Senhor, então são renovadas, avançam, conquistam, concluem, terminam, não retrocedem, não se abalam, não ficam pelo caminho. O outro segredo é um texto que eu abordo sempre com os irmãos, é o Colossenses 3, versículo 23 e 24, é isso aqui, ó. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, faz com entrega, faz com dedicação, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Viu? O segredo dessas pessoas, elas renovam as suas forças, porque elas esperam do Senhor. O segredo dessas pessoas é porque elas se dedicam, elas servem, elas atuam como ministros, mas elas sabem que elas estão servindo ao Senhor. Elas esperam do Senhor. Elas se dedicam às pessoas, mas elas sabem que por detrás dessas pessoas está o Senhor. Por isso fazem com dedicação. Esperam no Senhor. Servem ao Senhor. Então, elas entendem que ao terminar o trabalho, o principal beneficiário do nosso trabalho concluído e terminado com excelência, quem é o principal beneficiário? O Senhor. O Senhor. Entende que estão servindo ao Senhor e não a homens. Então, quando o crente entende isso, presta atenção nisso aqui, ó. Quando o crente entende que ele está servindo ao Senhor, ele se torna inabalável, ele se torna incansável, ele nada tira do propósito, nada segura, nada o desaponta, nada o decepciona, porque ele entende que ele está fazendo para o Senhor. As pessoas podem virar as costas para ele, o reconhecimento pode não vir, porque o propósito dele está no Senhor. O foco dele está no Senhor. Sabe por que às vezes nós nos frustramos, queridos? Sabe por que às vezes nós não conseguimos terminar? Porque às vezes esperamos alguma recompensa, esperamos algum reconhecimento, esperamos algum retorno dos homens. E por não vir o retorno, não acontecer o reconhecimento, a gente se frustra, a gente se cansa, a gente se decepciona e a gente abandona. Mas os que esperam do Senhor, mas os que esperam no Senhor,
Mas os que servem ao Senhor, esses avançam, esses conquistam, esses renovam as suas forças, esses não se abalam com as dificuldades, esses não se desapontam com as aflições. Então eu queria convidar você a se pôr em pé. Quero abençoar você com esse texto de Hebreus 10. Hebreus 10, 35. Diz assim, ó: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos dos que creem e são salvos, que avançam, que conquistam, que vão além das dificuldades, que faz além do normal, que se dedica além do esperado. Por quê? Porque estamos servindo a Cristo. Por quê? Porque perseguimos um trabalho terminado para o benefício de Cristo, para a glória de Cristo. É por isso que servimos. Amém?